Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do Grupo 45 Minutos para a gente falar de Copa do Nordeste, né? Competição que começou nesta terça-feira com o clássico cearense, né? Ferroviário e Fortaleza. Melhor para o Fortaleza, foi com o time reserva, mas venceu 1-0. O goleiro teve que pegar um pênalti ainda, mas o tricolor aí se deu bem, né? Conquistando os 3 pontos nesta primeira rodada. Vamos falar com o Thiago Minhoca daqui a pouco para ver se essa vitória acalma os ânimos aí em relação ao Carpini ou continua na mesma. Você que está chegando aí, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com parentes e amigos, né? A torcida do Fortaleza é uma das maiores aqui do 45 Minutos, mas sempre tem margem para crescer, tá? Então você que é nosso telespectador, torcedor do Fortaleza ou torcedor do Ceará, né? O rival também gosta de ver o conteúdo. Compartilha, tá? Com mais torcedores para a galera chegar cada vez mais aqui no 45 Minutos para a gente mostrar a força do futebol nordestino e da mídia independente para todo o país. Agradecer aos nossos parceiros, né? Montebello, A10, Vilagem, Porto de Galinhas, Indaiá e Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Para você que é maior de 18 anos, vai lá, mas vai para se divertir, troquinho do pão, aposta, entretenimento, não é investimento, tá bom? Márcio Souza é quem está aqui, tá na direção e trabalhos técnicos. Que milagre é esse que Márcio Souza não está na live do esporte, hein? Me diga aí, Márcio Souza, nos bastidores, você não está numa live do esporte, isso é muito raro. Era você que estava dando zica pro esporte? Ganhou, né? Tá, pode ser isso. Não, Roger, não era Roger não, né? Não era Roger É, não. caiu, Roger, caiu Márcio Souza e Roger. E aí o time ganhou, né? Talvez seja isso. exatamente. Roger sendo culpado aí, quando na verdade era Massinho. Muito bem. O Márcio falou, tiveram que tirar os dois, né? Não é à toa que o apelido do Márcio Souza é Massinho Sabotagem, né? Então é sempre bom ter cuidado. Bom, Thiago Minhoca, vamos falar desse jogo, né? Um joguinho ali meio cara de campeonato cearense, né? 1-0 Fortaleza com o time todo reserva. O goleiro teve que salvar. Mudou muito aí a moral do Carpini esse jogo? Me parece que não, né? Não, não. Boa noite, Fábio. Boa noite para quem está acompanhando, né? Que a gente está vendo aqui no gravado também rolar. Eu acho que foi perdido uma oportunidade. Eu tenho falado, né? Aliás, eu tinha falado até antecipadamente para também não ser engenheiro de obra pronta quando, digamos, eu vejo que algo pode se complicar, né? Porque eu fiz ressalvas e críticas no começo do trabalho do Carpini por tudo que aconteceu no Fortaleza o mês de janeiro e o mês de fevereiro, né? Saídas de jogadores e tal, toda essa questão. E quando eu tinha falado antes das finais do Campeonato Estadual que tínhamos que ver o Fortaleza para além do que vai acontecer nas finais, então se perdesse a final do estadual, não era para mandar embora ninguém, não sei o que e tudo mais, não era o momento para isso. Mas, a partir do jogo seguinte, que foi contra o Manauara, eu acho que o Carpini já cometeu uma falha ali. Não precisava ter repetido um 3-6-1 contra o Manauara, principalmente do que a gente viu no primeiro tempo, com 15 minutos já dava para perceber que não precisava ser tão preso à ideia do 3-6-1, né? Que realmente foi sem necessidade, mas garantiu a classificação. E foi nessa toada que o Carpini foi empurrando com a barriga algumas coisas, né? Porque no jogo do Nova Iguaçu, a gente teve aqui o nosso ponto de vista, né? Eu até falei assim, não é que o jogo do Fortaleza foi vistoso, mas o Fortaleza soube jogar a partida, o Nova Iguaçu praticamente teve mais a bola, mas, né, só uma defesa do Breno que foi chamar a atenção. E aí veio a estreia da Série B, né? A estreia da Série B quando eu acho que faltou o melhor equilíbrio
de estabelecer ali uma ideia de time. Por que eu estou dizendo isso? Porque no jogo de hoje, Fábio, deveria ser uma oportunidade para o Carpini, não estou dizendo para entrar o time principal, mas não desconfigurar toda a equipe, na minha avaliação, tá? Porque nesse momento, como eu tinha falado na semana passada, pode ser que na cabeça do Carpini isso já está definido, tá? Eu só acho que nem para o torcedor, nem para a imprensa, acho que para algumas pessoas, não está definido o chamado os 11 ideais do Fortaleza. Não há. E quando eu digo isso, não estou dizendo que, pronto, são os 11 e pronto, e os outros são os outros. Não, eu estou dizendo que tem que ter um ponto de partida. Ele tem apenas um início, uma semente plantada de uma equipe considerada principal. Só que quando eu vejo a escalação de hoje, né, algumas coisas que ele traz para dentro de campo, quando na verdade você vê que dificilmente isso vai ser estabelecido daqui para frente, né? Então, por exemplo, o Paulinho, não vou condenar, tá? Já não era um jogador que me chamava atenção, ali do lado direito. Mas precisávamos ver, só para a gente ter a prova de que, de fato, ele não tem capacidade de jogar no Fortaleza. Mas, por exemplo, o Guilherme jogou do lado esquerdo. Eu acho que você já poderia pensar mesmo fazer uma formação, mas ele não quis jogar com 2 zagueiros, eu acho que poderia ter usado com 3. Já que o Mailton não ia jogar, já tenta encontrar esse substituto, poderia ser uma possibilidade, mas decidiu colocar o Paulinho, tudo bem. E no meio de campo ele veio com o Ronald, juntamente com o Rodriguinho, o que também eu acho que do jogo hoje dá para tirar algumas situações que evitar, obviamente. Só que, para mim, ficou um desperdício de janela de um time que ainda não está totalmente pronto. Eu acho que ele poderia ter aproveitado esse jogo, tal qual aconteceu lá no começo do Campeonato Cearense, porque, assim, ele não colocou, Fábio, com exceção do jogo contra o Horizonte, onde o Fortaleza já estava garantido, né? O time principal praticamente desde a estreia, que foi contra o Ferroviário, né? Naquele 0-0. E quando eu digo isso, não precisava ter entrado hoje com a estreia, mas poderia ter uns 4 jogadores da equipe titular, até para você desenvolver as outras peças que podem ser substituto. Então, eu acho que a escolha em si, ela foi... Não vou dizer que foi um erro, tá? Mas eu acho que foi um desperdício de uma possibilidade de aprimorar o time. Porque eu acho que o jogo contra o Ferroviário, não à toa, né? A gente pode falar, até de maneira mais categórica, falar um pouco do Ferroviário. O Ferroviário, para mim, é uma boa equipe, tá? Assim, estou falando assim, para dar pelo menos alguns sustos no Fortaleza, para testar algumas coisas do Fortaleza. Eu acho que o Imperatriz, o jogo do sábado, é que não é. Então, para mim, eu acho que ele poderia ter entrado com um time mais próximo do ideal nessa terça-feira, para poupar mesmo o jogo de sábado, né? Então, você teria uma semana para o jogo do Cuiabá na próxima terça-feira. Mas não sei se você queria falar alguma coisa. Não, mas a minha pergunta é exatamente essa. Será que a ideia não foi justamente botar os titulares contra o adversário mais fraco para ganhar confiança, né? Enfim, e é o jogo em casa também. E assim, ele poupa nesse, né? Porque o jogo foi sábado em Ribeirão Preto. Esse jogo já foi terça. Então, talvez o elenco titular desgastado. Será que a ideia não foi justamente descansar os titulares, observar essa galera aí, né? Que jogou hoje, contra um adversário que conhece mais, né? Que já se enfrentou, talvez seja mais fácil ali ele até passar a estratégia, contra o Imperatriz, com um adversário mais de um nível menor, até perdeu do Retrô, né? Em casa, quase caiu no Campeonato Maranhense também, enfim. Botar o time titular e aí faz aquele 3-0 bonito. Não, sim, é porque aí entra naquele nosso debate do jogo passado contra o Botafogo, né? O jogo do Ferroviário e do Imperatriz, eles não vão, de fato, dar o parâmetro necessário. Porque eu acho que esse era o jogo mais oportuno. Mas aí eu concordo com você. O Fortaleza vinha de 2 jogos fora de casa, né? Tinha enfrentado o Nova Iguaçu, depois jogou o Botafogo e Ribeirão Preto no sábado, teve a viagem, então teve uma questão olhando para esse lado. Mas eu pensaria, por exemplo, o Meritelo. O Meritelo poderia ter começado hoje o jogo, né? Enfim, colocou o Lucas Emanuel e tal. Então, por exemplo, a ideia de Rodriguinho e Paulo Baia, o Wellington e Paulo Baia, achei interessante, até porque eu consigo ver hoje o Wellington talvez sendo mais titular do que o Vitinho, que eu vejo mais como melhor opção vir do banco. De toda forma, eu queria ter visto um time mesclado, tá? Eu queria ter visto um time mesclado. Eu acho que o Fortaleza poderia ter dado um melhor equilíbrio como time, e o time que talvez saísse melhor, as peças que saíssem melhor de 2 jogos mesclados, porque como o Fortaleza vai ter 5 jogos em casa, né, eu acho que poderia ter mesclado. Agora, claro, não sei se o departamento médico olhou, olha, tá todo mundo aí
com alta CK muito elevada e pode ser que muita gente se machuque. E aí ele rodou, o que eu acho que comprometeu também o time, porque era um time que praticamente pouco jogou, era um time que não tinha muita minutagem, era um time que não tinha muito conjunto, Fábio, e aí foi um problema. Muito embora o gol tenha saído muito cedo, né? Com 1 minuto e 40 ali, uma boa jogada do Paulo Baia, e seria um gol contra, mas a bola ainda desviou no Wellington, então acabou dando um gol para o Wellington ali, o gol que abriu o placar logo cedo. E aí depois a gente viu o Fortaleza com dificuldades. E aí, começando a elencar aqui dessas dificuldades, o que era perceptível, né? O caso do Paulinho, que eu estava citando, né? Um jogador muito limitado mesmo, com muita dificuldade de apoio, de saída de bola. Fortaleza teve muita dificuldade ali, com o Paulinho se atrapalhando muitas vezes. O Rodriguinho também não é um jogador, e aí tentando emular a característica do Pierre, ele não tem essa valência. Muito esforçado, né? Conseguiu até fazer algumas boas chegadas ao ataque, mas a saída de bola dele muito atrapalhada. Fortaleza se comprometeu, ele pelo menos entregou umas 3, 4 bolas, acho que 2 delas com o Rodriguinho. O Ronald, para mim, fez uma partida também abaixo do que eu esperava, porque não marcou bem e também com dificuldade na saída de bola, não ajudou tanto na saída de bola, e aí o Fortaleza ficou muito limitado com os zagueiros e os laterais, né, com essa dificuldade. O Guilherme, por exemplo, do lado esquerdo, até conseguiu, vez ou outra, fazer uma jogada, mas às vezes perdia o time de dar um passe, aí ou soltava a bola na fogueira, ou acabava se atrapalhando, perdia a bola. Então, o primeiro tempo do Fortaleza, eu senti que o Fortaleza cometia erros, né, assim, logo após o gol. E não à toa, a melhor jogada do Fortaleza após o gol já foi aos 23, se não me engano, do primeiro tempo. Uma bola em que o Prior, né, teve ali uma sagacidade de tentar inserir um golaço, né? E o goleiro do Ferroviário, o Brasil, o nome do rapaz? O que é Brasil? Eu esqueci agora o nome dele aí. De toda forma, quase evitou um gol, né, antes do meio de campo, que o Prior faria. Isso. Então, fez ali uma jogada, né, uma jogada ali de mera inspiração, de feeling ali no momento, percebeu que o goleiro estava adiantado, quase fez um golaço. Mas quando você olhava a produção, né, eu acho que até quando as bolas chegavam do lado esquerdo com o Baia, tinha uma jogada mais efetiva. O Baia conseguia fazer jogadas mais efetivas. O Lucas Emanuel muito esforçado lá na frente, né, lutando muito, embora eu acho que é uma ideia que, para mim, fica muito claro, né, uma adaptação que o Carpini está tentando fazer com o garoto, mas, honestamente, não vejo ele com essa qualidade para exercer a função de camisa 9. Daqui a pouco eu vou até entrar no segundo tempo, que eu acho que ele conseguiu até participar de jogadas ofensivas, e o Wellington, eu acho que muitas vezes um pouco relapso demais. Conseguiu fazer algumas jogadas, mas eu senti ele tímido em alguns momentos. E algumas vezes ele recuperava a bola, poderia partir com mais volúpia ali para o lado direito. Então, um primeiro tempo que eu diria que o Fortaleza teve uma certa dificuldade, mas por conta disso, né? Um meio de campo que eu acho que principalmente os dois volantes para mim não encaixaram muito bem. O Rodriguinho errando muito passe, o Ronald também sem muita participação. E as laterais, dois garotos de 20 anos, o Guilherme com uma desenvoltura melhor, mas vez ou outra cometendo erros, e o Paulinho, assim, claramente mostrando a fragilidade que ele tem, o que para mim já indica realmente um jogador que não vai... pelo menos eu espero que assim o próprio Carpini tenha pensado, né? Não, talvez não vá ser aproveitado ao longo da temporada. E aí também isso condiz muito de um contexto que, por exemplo, um dos jogadores que não foi sequer relacionado, Fábio, e olha que a gente está falando, que não tinha Luiz Fernando, né, não tinha jogadores ali do setor ofensivo, e ele, por exemplo, não relacionou o GB, né? Jogador que rapidamente já perdeu esse espaço. Então, esses dois jogadores que vieram do Vasco, né, jogadores que surgiram da base, tanto o Paulinho quanto o GB, me parece que até o fim da temporada não vão ser utilizados. Se vão ser utilizados, é muito específico. E eu não sei se a Copa do Nordeste vai meio que ser essa desova, tá? Meio que tipo assim, não tem muito o que fazer, joga aí o jogo da Copa do Nordeste aí para passar o tempo. Então, eu tenho dúvidas ainda. Por exemplo, um exemplo disso foi o Rossetto aparecendo hoje, né? E o Rossetto estava previsto sair. Enfim, até a sexta-feira é o momento para ele sair. Como ele aparece hoje no banco, pode estar dando um indício que o Rossetto vai ficar. Enfim, eu acho um jogador ainda que pode acrescentar, tá? Principalmente olhando para o que uma Série B oferece. Eu acho que em termos de opções, né, o Ronald esperava até mais, assim, tá rendendo mais. Ele entrou bem
na final do Campeonato Cearense, mas depois não me chamou muita atenção no jogo contra a equipe do Manauara, jogou mal, outros jogos também acabou não entrando tão bem. E aí, no segundo tempo, o Fortaleza teve até um pouco mais de postura. Pelo menos nisso teve, Fábio. Pelo menos o Fortaleza começou a ter jogadas mais incisivas. Acho que o Guilherme, por exemplo, no segundo tempo, lateral esquerdo, conseguiu fazer algumas jogadas. Eu acho que ele se precipitou um pouco de carregar demais essa bola, teve possibilidades. E aí, quando vieram as trocas, algumas delas funcionaram bem. Por exemplo, a do Rian, que poderia já ter sido titular nesse jogo, né? Mas eu acho que na cabeça do Carpini está muito atrelado o Rian brigando com o Pochettino e o Prior, e aí eu acho um desperdício, porque o Rian pode jogar também como segundo homem na minha avaliação, ou mesmo numa formação que eu acho que, por isso que eu estou falando sobre desperdício, né? Ele poderia utilizar uma ideia de jogar com 3 homens de meio de campo, 3 volantes, sendo o Rian esse jogador mais avançado. Porque o Rian entrou no jogo, já deu uma finalização ali que o goleiro do Ferroviário teve que trabalhar, ele, nas outras jogadas, recuperando muita bola. Então, assim, ele entrou de uma maneira querendo mostrar jogo, né, para o Carpini. E acho que pode ganhar mais minutagem. E aí a gente foi percebendo alguns jogadores que tiveram mais dificuldade. O Lucas Emanuel, por exemplo, perdeu uma boa chance no cruzamento do Bahia. O Bahia, todo jogo, está colocando alguém numa ótima situação, né? Tirando o jogo passado contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas ele deu uma bola muito boa ali para o Lucas Emanuel, que por isso que eu estou dizendo, essa falta de cacuete de centroavante. Uma bola daquela para um centroavante, eu acho que se o Meritelo tivesse em campo, talvez ele executasse melhor aquela cabeçada. E aí ele cabeceou no meio do gol e o Fortaleza tendo essas oscilações de uma equipe, né, que estava jogando pela primeira vez, com jogadores... Não à toa, por exemplo, o Paulinho, né, que não vinha jogando, saiu com o cãibra, o Guilherme já estava se arrastando no final do jogo, e não à toa a jogada já no final da partida, quando sai a penalidade, é exatamente o Guilherme já não conseguindo mais recompor, a bola vem nas costas e essa finalização, o Luan acaba colocando a mão na bola ali, né, não protegeu bem o braço, e aí tem que agradecer muito o Carpini aí de ter o Vinícius Silvestre para salvar um empate que seria bem danoso, né, bem danoso para a equipe do Fortaleza na reta final, muito embora vou te falar que no segundo tempo, mesmo que o Fortaleza tenha tido uma postura melhor, o Ferroviário também, acho que na soma geral, poderia ter saído um empate, tá? Teve ali um chute de média distância, que o Vinícius Silvestre também teve que fazer uma defesa, e só na reta final o Fortaleza perdeu ali boas chances, teve muitas boas chances ali de fazer o 2-0, logo na sequência do pênalti teve uma boa chance que poderia ter feito o gol, acho que foi o Meritelo, né? O Meritelo conseguiu tirar do goleiro quando ia finalizar a zaga do Ferroviário, cortou, e depois no lance que, se você olha o lance em si, talvez bastava fazer o simples. O Rian saiu do lado direito com muita tranquilidade, o Meritelo estava na entrada da área com muita liberdade, em condição legal. Se ele dá o passe rápido no meio, acredito que o Fortaleza tinha grandes chances de fazer o 2-0, e aí na sequência, o Rian, que se atrapalhou, finalizou, a bola sobrou, não estou lembrado quem foi que finalizou ali, que a bola desvia, bate no travessão, o Militão no rebote, quando vai pegar de primeira, acerta o goleiro, e aí ficou nesse 1-0. Então, assim, eu acho que foi uma atuação que não dá para tirar muita coisa, Fábio, porque eu acho que foi uma... Como é que eu posso falar? Foi um tipo, precisamos jogar e vai jogar quem está com baixa minutagem e tal. Só que tem algumas respostas com isso, né? Para o GB não ter sido relacionado, o que é que isso indica? Talvez não faz mais parte dos planos. Não tivemos nada no departamento médico, nem questão disciplinar. Pode ter acontecido alguma coisa disciplinar e aí o GB foi afastado. Não sei do que se trata. Mas, de toda forma, ele montou o time sem, digamos, gastar as peças titulares, mas tentando observar jogadores. O que eu acho um desperdício pela ideia de que é um time que não joga, né? Um time que acaba, de fato, não tendo muita minutagem. Deu para ver aí muitas falhas no meio de campo, nas laterais, o Ferroviário que chegava ao ataque muitas vezes, e aí eu não vou fazer a crítica necessária dos erros defensivos do Fortaleza, porque não é bem essa ideia. Não acho que o Rodriguinho é para jogar de volante, não acho que o Lucas Emanuel é para jogar de centroavante, não acho que o Guilherme, né, para ser de fato esse lateral esquerdo, apesar de ter sim uma boa qualidade, eu acho que talvez o ano dele não seja para agora, seja mais para o próximo ano, mas é um jogador, se observar, tem qualidade. Só que ainda a tomada de decisão dele ainda não é da melhor. E o Paulinho, para mim, não tem a menor condição. Assim. É muito errático o jogador, muitos erros.
Eu acho que, só para destacar, né, já que eu estava falando dessas peças, uma das boas notícias foi o jogo do Cauã, o zagueiro, que deu o lançamento, né, para a jogada. Uhum. Foi do Paulo Baia ali, do primeiro gol, com 1 minuto e 40, e uma bola que ele salvou ali também, espetacular, né? O jogador ferroviário ia sair de cara, finalizar, e ele dá um carrinho no tempo certo. Então, muita personalidade, o jogador para ficar muito de olho, né? Fortaleza, ano passado, que teve o Gustavo Manja, um jogador jovem, que oriundo da base do Palmeiras, né? Mas aí que chamou a atenção, foi titular, foi vendido e tal. O Cauã é um jogador que, olha, passe longo muito bom. Às vezes eu acho que faltou um pouco mais de leitura em algumas jogadas mais fáceis, né, de tentar, mas mostrou uma boa personalidade. Então, fica esse destaque geral. Fui elencando aqui jogadores, mas é para falar que eu acho que não dá para falar de um time, na verdade. Foi ali um elenco jogado de uma, se nem a equipe principal, né, o considerado titular, está conseguindo ter uma unidade como time, assim, passar uma segurança, né, de criação e alguma tempo defensiva, o time reserva muito menos, né, porque vai ter dificuldades, mas na medida do possível conseguiu fazer um jogo ok, destacando um ponto ou outro ali de alguns jogadores individuais. No geral, Fortaleza, pelo menos, estreia nessa Copa do Nordeste com uma vitória. Muito bem, Thiago Minhoca. Duas perguntas para você. A primeira é que, até pegar o gancho aqui do comentário do Erasmo Fonteles, ele fala: boa noite, Minhoca e Fábio. A sensação é que o elenco montado por Pedro Martins está mais próximos de clubes de Série D e C do que de B. Vocês enxergam margem para esse time melhorar, sobretudo na Série B? E aí hoje foi o time reserva, que não jogou tão bem, com exceção ali de 2, 3 jogadores, né? 3, 4 no máximo. A sensação é que o elenco do Fortaleza é pior do que se imaginava antes da gente ver em campo. O elenco como um todo, né? Peça de reposição, enfim. Parece que é pior do que se imaginava. Tem mais lacunas do que se imaginava antes. E até lacuna técnica ali, jogador que você acha que ia render e não vai render nem o mínimo. Vamos lá, eu acho que nesse exagero que ele coloca de Série C e Série D, eu acho muito exagerado, tá? Muito exagerado. Se você pega o elenco do Botafogo de Ribeirão Preto, que goleou o Fortaleza, se o do Fortaleza é de Série C e Série D, como ele especula, o do Botafogo, então, é nesse patamar ou pior, tá? Porque você pode até ver que tem algumas lacunas. Aliás, do Fortaleza há de lembrar que nos primeiros anos da Série A tinha uma dificuldade para o Fortaleza ter peça de reposição, né? Então tinha, por exemplo, era Gabriel Dias de lateral direito e Tinga, né? E aí o Fortaleza viveu esses anos de Série A, por exemplo, sempre tentando encontrar um reserva para o Tinga ou até mesmo um titular. E ninguém conseguia se estabelecer por ele. Acho que o Mancuso foi o que conseguiu, depois de um bom tempo, né, ganhar essa titularidade com o tempo. Mas se você olha em termos gerais, é muito difícil você ter numa Série B reservas e titulares à altura. Eu acho que o elenco do Fortaleza é um dos melhores, se não o melhor da Série B, tá? E aí eu acho que compete muito do trabalho do Carpini desenvolver essa equipe. Porque quando eu olho outros elencos, por exemplo, vou pegar um lateral esquerdo que no ano passado aqui era uma piada, né? Que era do Ceará, o Nicolas, hoje titular do Goiás. Está muito bem estabelecido. Por quê? Porque o time rende. O Fortaleza mesmo de 2021, com o Vojvoda, passava longe, mas muito longe, de ser o quarto melhor elenco do Brasil para terminar na quarta colocação daquela Série A e ser semifinalista da Copa do Brasil. Longe, mas longe, 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 longe. E o Fortaleza fez o que fez, porque o trabalho era bem feito. Então, eu estou dizendo isso porque no ano passado eu vi esse mesmo discurso. Esse elenco aí é horroroso, esse elenco aí está querendo derrubar o Vojvoda, esse elenco aí não quer nada. Aí bastou o elenco que era horroroso, que não jogava nada, que era o elenco de Série B, de fracassado e tudo mais. Bastou ter aquela sequência com o Palermo, aí não, tá vendo? E quem duvidava, e o Minhoca que disse que ia ser rebaixado, e não sei o que, aquela coisa. Então, assim, eu não vou muito nessa linha de um torcedor que é muito passional por conta de um rendimento dentro de campo, tá? O Ronald é bom jogador, o Rian é bom jogador, isso eu tô falando dos reservas, tá? O Rian é bom jogador, o Cauã, jogador da base, é bom jogador, o Luan, zagueiro, é bom jogador, o Vinícius Silvestre hoje foi muito bem, mas o Breno, que podemos considerar um reserva, já que o João Ricardo agora integra, é um bom jogador.
mesmo você fazendo críticas, tá? Mas mesmo assim o Breno é um bom goleiro. Você tem o Prior, que é um bom jogador. Você tem Baia e o Wellington, que são bons jogadores. É só olhar também na hora da contratação. Muita gente falou assim, não, pô, chegou agora 2 pontas e tal. O Militello, eu acho que ele já mostrou em algum momento, mas não começou bem, tá? Só para deixar claro. E por isso que eu volto a frisar. Não podemos ser muito precipitados, porque vamos lá, tá chegando agora um lateral para o Fortaleza. Aí simplesmente esse lateral vai chegar, vai jogar mal o primeiro jogo, como eu já vi muita gente assim, pô, Fuentes não dá, Fuentes não dá. Falei, peraí, gente. O Fuentes ele jogou mal sim em alguns jogos, foi péssimo contra o Maguari. Aí simplesmente agora, a questão toda é a imagem que se quer colar muito com o jogador, tá? E eu entendo, Fábio, que isso acontece às vezes com o Fortaleza, né? Nesse caso, porque a temporada passada acaba tendo uma pressão maior de tipo assim, não, tem que ter qualidade, tem que dominar e tudo mais, tem que golear. E eu acho que Fortaleza tem time realmente para golear Ferroviário, para golear Manauara, para fazer um melhor jogo diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Não estou dizendo que é para golear o Botafogo de Ribeirão Preto lá em Ribeirão, mas pelo menos ser competitivo, né? Fazer um jogo inteligente. Então, esse é o mínimo que eu acho que Fortaleza pode entregar mais para frente. Só que eu acho que nesse exato momento, o que o elenco tem, o que o elenco do Fortaleza é nesse momento, é um elenco ainda que não está ajustado dentro de campo. Por isso que eu estou dizendo, o primeiro passo para mim do Carpini, logo após as finais de estadual, e que eu acho que ele poderia ter aproveitado hoje, mas já falei dos contextos, eu acho que é encontrar a primeira onzena, para depois ir encontrando as reposições. Então, por exemplo, eu fico imaginando que o Ronald é para ser uma peça para jogar na função do Sacha, né? Antes eu até imaginei que poderia ser ali no lugar do Pierre, mas já vejo mais com a característica do Sacha. O jogador que talvez se aproxime mais da característica do Pierre pode ser o Rian, né? Tem o Rodrigo, que é uma outra característica. Mas você precisa ter um jogador mais criativo de volantes. Então, a ideia do time, de uma maneira geral, passa pelas peças. Porque eu acho que esse discurso de, tipo, tem que trazer contratação, vai se perder o óbvio. Que aí é o que aconteceu no ano passado. Tinha contratação, o Fortaleza foi contratando aos montes ali na segunda janela para o desespero, para evitar o rebaixamento. E aí começa o Guzmán foi contratado. Aí o Guzmán não fez um jogo bom. Aí não, o Guzmán não presta. Aí o Guzmán vai emprestado, começa a jogar lá fora. O Kaiser não estava aqui ano passado. Aí o Kaiser não presta também. Aí o Kaiser sai, vai para o Vitória, começa a jogar. Por isso que eu acho que, na verdade, tem que ser trabalhado esse elenco. Eu acho que alguns jogadores são perceptíveis de dificuldade, tá? Como eu estava citando, o caso do Paulinho, né, o caso do Diogo Barbosa. Eu acho que esses jogadores aí é difícil realmente tentar buscar algo a mais desses atletas. Agora, para mim, Fortaleza tem um elenco suficiente para fazer algo a mais. Agora, não sei se está faltando alguma coisa para responder o que você perguntou, mas... A segunda pergunta eu ainda vou fazer. Em relação a esse comentário aqui do Erasmo, assim, eu acho que ele exagerou Série C, Série D, mas parece que o elenco do Fortaleza, ele, no geral, ele não é tão superior aos outros. Me parece que se não tiver realmente um bom trabalho do técnico, né, que faça o coletivo funcionar, não vai ser um elenco que vai se sobressair pela qualidade. Ele não vai subir sozinho, né? Eu acho que vai depender muito também do trabalho do Carpini. Me parece que a distância do Fortaleza para os demais é mínima. E aí o trabalho coletivo, o trabalho do treinador, eu acho que vai fazer muita diferença para saber onde o Fortaleza vai chegar. Pelo menos essa é a minha percepção. Eu concordo em parte porque eu acho que depende muito do que você estabelece como um elenco de qualidade. Vamos lá, se o Fortaleza é considerado o principal... Eu acho que ele é um elenco de qualidade, tá? Só que ele não, a qualidade dele não é tão superior aos concorrentes. Então, assim, se não tiver um bom trabalho coletivo, ele não vai se sobressair pela técnica. É isso que eu quero dizer. Não, é porque assim, quando eu começo a ver, assim, por exemplo, o elenco do Náutico, o elenco do Sport, o elenco do Ceará, o elenco do Botafogo de Ribeirão Preto, o elenco do Londrina, o elenco do Atlético, o elenco do Operário. Quando eu começo a ver cada elenco, não tem nada. E se você estivesse passando o mesmo tipo de futebol que essas equipes estão passando, e vai brigar lá embaixo, hein? É capaz de cair, tá? Então, assim, de uma maneira geral, tá meio que todo mundo criticando. Eu acho que quem é que tá conseguindo hoje ter um bom elenco e tá conseguindo entregar? O Goiás, tá? O Goiás. O Novo Horizonte também estava entregando, só que teve a eliminação na Copa do Brasil, já perdeu o jogo de estreia dentro de casa, na Série B, e aí já começa a ficar aquela coisa, tu e Ederson Moreira, pronto, vou só pegar o Ederson Moreira, viveu isso sempre na carreira, né? Tem um momento muito bom, depois quando começa o negócio não funcionar, aí ele às vezes até demora a reencaixar o time.
Então, eu vejo que nesse momento, para o Fortaleza, tá? Como elenco, eu vejo possibilidade de crescimento. Foi até o que ele perguntou, né? Tem margem para crescimento? Para mim, tem e muita. Só que para esse momento, a gente precisa saber qual é o time. Que estou sempre aqui analisando o Fortaleza, eu ainda não consigo dizer quais são os melhores 11 jogadores do Fortaleza. Eu consigo fazer um esboço. E aí, nesse esboço, se eu fosse do Fortaleza, ver, será que isso aqui funciona? Será que essa ideia aqui funciona? Porque eu acho que, em primeira mão, o que o Carpini conseguiu fazer foi, como é que eu faço para remediar quando a coisa está complicada? Aí foi quando ele foi para aquele 3-6-1 dele. Não, vou no 3-6-1, vou preencher o meio de campo, vou tentar disputar, vou tentar evitar tomar gol, e aí vou me sobressair através de uma bola parada do Maíldo, de uma jogada individual, do Vitinho, de alguém que possa mudar. E o Fortaleza tem essas peças. O Paulo Baia é um jogador, o Wellington é esse jogador, né? Você tem o Luiz Fernando, que é um jogador que vez ou outra pode resolver. Então, em termos de qualidade, comparar, por exemplo, o Yuri, né, atacante lá da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, que é um jogador esforçado, tá? Toda a Série B tá lá fazendo seus 7 gols, 8 gols e tal. Mas você comparar com o Luiz Fernando, que tem uma regularidade melhor, você quer comparar, por exemplo, com um jogador como o Paulo Baia, que há 2 anos fez uma boa Série B pelo Goiás. Então, eu acho que o Fortaleza tem essa capacidade. Agora, primeiro, precisa ter uma sustentação como time. Essa sustentação, nesse momento, ela não é uma garantia. Porque o Goiás, nesse momento, está mais avançado. O trabalho do Daniel Paulista, nesse momento, Fábio, eu considero bem mais avançado do que o do Fortaleza. Agora, claro, o Goiás não teve toda a dificuldade que o Fortaleza teve, que foi desmanchar, né, e trazer totalmente o time novo. Ele trouxe GG, ele trouxe Lourenço, tem o Anselmo Ramon no ataque, tem o Lucas Lima, e alguns jogadores lá ainda não estão rendendo tão bem, tá? Mas você tem algumas peças que eu acho que esse foi um grande mérito lá no Goiás, que do Fortaleza ainda não deu certo. Se encontrar um time. Por isso que eu acho que a meta agora do Carpini é encontrar esse time. Enquanto ele não encontrar, e eu acho que o trabalho que ele precisaria fazer seria fazer uma transição daquilo que ele tentou manter como um equilíbrio, que é aquele time mais defensivo, para o time ideal que ele considera. Que pode não ser o ideal, tá? Pode não ser o ideal. A gente não sabe qual é o Fortaleza ideal. Ah, o 4-3-3, porque tem várias opções para jogar de lado, mas pode ser talvez uma dupla de ataque, pode ser que não vá precisar de um camisa 9, pode ser que o Militello realmente vai ser jogador para contexto de um segundo tempo, na hora de uma abafa, de uma bola aérea. Então, tudo isso, eu acho que isso foi a partir do jogo do Manauara para cá. Só que, vamos lá, o jogo do Manauara, ele desperdiçou um tempo, no jogo do Nova Iguaçu, foi talvez considerado uma primeira ideia de time ideal, e deu para o gasto, e aí veio a tragédia do jogo do Botafogo, e agora veio esse jogo só para colocar mesmo a galera que não estava jogando. Então, em 4 jogos, para a gente descobrir o time ideal, não temos ainda o time ideal. Não temos. Temos a ideia de time que ele colocou nos 2 últimos jogos, que aí Pierre jogando ali com o Sacha, um trio de ataque ali na frente, uma linha de 4, com Fuentes que sai muito, e com Maíldo que sai muito. Essa é a ideia. Então, eu acho que ainda tem muita coisa em aberto, tá? Eu acho que nesse momento, eu acho que o trabalho do Carpini é encontrar o time. E cada vez que o time apresentar um futebol onde quase toma um gol de empate contra o Ferroviário, que tem dificuldade para ganhar um jogo de Copa do Brasil contra adversário de Série D ou de Série C, ou, no caso, tem uma atuação na Série B que é ruim, aí vai vir a crítica. Tipo, cadê a evolução do time? Porque até a final do estadual fazia-se ponderações. Eu mesmo fazia ponderações, mas ressaltando, esse time pode mais. Esse time, mesmo com as lacunas no Fortaleza, esse time pode mais. Então, a partir de agora, é começar a estabelecer titular reserva. Não jogou? É para jogar o reserva. É para encontrar um time, na minha avaliação, mantém metade do time titular e mescla com outras peças. E aí você vai encontrando um padrão. Nesse exato momento, eu vejo que o Fortaleza está perdendo um tempo aí, né, para encontrar esse time, e pode ser, para o Carpini, na minha avaliação, ruim, tá? Enquanto ele não encontrar o time, enquanto o time não tiver um padrão, enquanto o time não mostrar uma evolução na prática, a gente vai estar sempre falando de uma equipe que joga ali no contexto de, não, é isso, tá se salvando ali, tá conseguindo 3 pontos aqui, e aí, a partir de agora, eu acho que já começou a contar o tic-tac aí do relógio do Carpini. E quando eu digo isso, não falo para demissão, tá? Tô falando primeiro por uma pressão, e aí se não tiver resultado, e se o time não sair da parte de baixo da tabela da Série B, e aí começa, e o Carpini sabe muito bem disso. Se ele ficar apegado apenas só tive uma derrota no ano, aí
realmente ele não está observando o que precisa nesse exato momento, que para mim é encontrar esse time ideal. Ele só teve uma derrota, mas se a gente pegar confrontos contra equipes de Série B, ele só teve empates, né? E a derrota para o Botafogo. Ele empatou os jogos com o Ceará e perdeu o jogo do Botafogo. As vitórias são contra equipes de Série D e teve o Floresta, né? Que é Série C. Então, enfim, é um número que frio é lindo, né? Uma derrota só, mas... É porque eu ainda pondero os 3 clássicos, tá? O primeiro foi, nossa senhora, uma coisa trágica. Quando eu digo o clássico em si, né? Foi horroroso. O segundo, o Fortaleza até conseguiu sair bem, mas sem muito repertório. E a partir do terceiro, que aí foi o contexto, que era uma final, o Fortaleza fez o segundo tempo melhor. Mas eu não falo... É porque eu lembro que eu falei com você aqui da última vez, né? Eu não estou olhando para o resultado hoje do jogo do Ferroviário. E também não vou olhar para o jogo do Imperatriz. Porque eu quero ver o time dentro de campo. Eu quero ver o time considerado... Vamos lá. Se especula que o Fortaleza, então, contra o Imperatriz, vai com o time considerado mais favorito. E aí é onde está. Qual foi o teste de quem vai ser o lateral direito no lugar do Mailton? Porque o Mailton talvez vá voltar contra o Imperatriz. Porque o Paulinho hoje foi o teste, então? Porque se for o teste, reprovado. Reprovado. E aí, como é que vai ser, então? Quem vai jogar diante do Cuiabá na próxima terça-feira? Né? Então, eu não sei se ele vai já começar com um jogador que deve ser titular no jogo diante do Cuiabá na terça, mas, de toda forma, né, o Fortaleza precisa utilizar o jogo do Imperatriz e é que tá. Quer fazer o jogo para gastar mesmo? Então, mostra a atuação que for. Vai lá, enfia a sacola para cima do Imperatriz e aí mostra vontade para tentar fazer um bom jogo diante da equipe do Cuiabá na próxima terça, na Arena Castelão. Arena Castelão. Muito bem, outra pergunta é uma pergunta muito pelo que o Fortaleza escalou hoje, que muitas equipes devem escalar nessa Copa do Nordeste, que é time reserva, né? O Vitória amanhã deve jogar com reserva, até o Meu Belo poupou vários jogadores. Enfim, faz sentido todo mundo dando de costas aí para a Copa do Nordeste, pelo menos nessa primeira fase, né? Ninguém priorizando. E assim, tem a data FIFA, né? Não é que vai ter jogo já do Brasileirão no final de semana. Ainda tem um tempo até lá. Você concorda aí, Minhoca, o que o Fortaleza fez? O que outros times devem fazer na maioria dos jogos aí dessa Copa do Nordeste, que é com o time reserva? Vamos lá, né? Por uma equipe como o Fortaleza, especificamente, o fato do Fortaleza, se esse jogo... É porque o Ferroviário é daqui, né? Se o jogo fosse contra o Imperatriz no Maranhão, né? Eu acho que ele ia fazer a mesma coisa, tá? E aí eu acho que é aquela coisa ainda é suficiente para conseguir o resultado. Fortaleza, tipo, o Imperatriz é o quê? Do nível do Manauara? Um pouco abaixo, um pouco acima? Então eu acho que o Fortaleza ia fazer algo desse tipo, muito embora tenha jogado com o time principal, né? Contra o Manauara. Mas a minha grande dúvida é nessa ideia de time que o Fortaleza vai escolher para disputar, e não só o Fortaleza, como as demais equipes, né? É porque eu acho que entrou no meio do Campeonato Brasileiro, né? Por exemplo, daqui a pouco para o Ferroviário, que estava hoje jogando, vai começar a Série D, né? Porque ainda está nessa dúvida, não sei nem se saiu ainda aí a tabela detalhada, porque pode acontecer que nem ano passado, né? Uma demora por conta dos laudos aí de estádios e gramados que talvez não estejam aptos para receber, e aí pode ser que demore aí a Série D, mas a Série C começa daqui a pouco, então daqui a pouco começa também, já está rolando a Série B, assim, eu acho que boa parte da torcida, cara, não quer nem saber se o Imperatriz vem para cá e se vai atrapalhar o jogo Fortaleza, tudo bem, se não ganhar, vai ter pressão, vai ter reclamação e tudo mais. Agora, meu amigo, o cara troca tomar uma goleada do Imperatriz para ganhar o jogo contra o Cuiabá, pô. Então, assim, não tem como. A Copa do Nordeste foi muito prejudicada. Muito prejudicada. Claro que foi importante ter as Copas regionais, vale, mas no meio do Campeonato Brasileiro é que eu acho que fica de tabela, tá? Fica muito de tabela, assim, o interesse, porque na dividida é a Série B, é a Série C, é a Série D. Todo mundo quer sair dessa divisão, sabendo que na divisão superior você vai ganhar mais dinheiro, você vai ganhar um elenco melhor, uma possibilidade melhor. Então, acho que a Copa do Nordeste aí, ela perdeu muito, não à toa, desvalorizou, né? Tá pagando menos a Copa do Nordeste a partir desse ano. Faz com que também o atrativo fique de lado. Agora, claro, no caso do Fortaleza, pegar o Fortaleza como exemplo, e o Sport, né? Vai colocando um time qualquer e vai ganhando, tá? Vai passando. Quando chegar na reta final, aí começa a colocar o time principal.
A depender do jogo que você vai enfrentar, você começa, você vai ter um jogo dentro de casa, Fortaleza possivelmente pode terminar como o primeiro do seu grupo. Então a tendência é jogar dentro de casa. Aí eu acho que vai pegar o pessoal do grupo C, né? Nem sei quem é o grupo C, mas de toda forma, pegar um adversário talvez mais acessível. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. O grupo C, que o Fortaleza vai pegar o segundo colocado, pode vir CRB, aí até vão se encontrar na Copa do Brasil. Confiança, que foi finalista do passado, o Seu Belo, que também está lá, nessa fase, Juazeirense e Piauí. Então, assim, se o Fortaleza jogar dentro de casa contra Confiança e Botafogo, que são equipes de Série C, né? Aí eu acho que vai colocar o time principal a partir das quartas de final. Até lá, eu acho que só o Clássico Rei mesmo, da terça-feira, que eu acho que vai ter um foco maior. Nos outros, acho que o Fortaleza só vai sair uma vez, só vai sair uma vez. Vai viajar fora, que eu acho que é aqui do lado, para enfrentar o América, o América de Natal, eu acho. De toda forma, é uma situação que eu vejo bem tranquila, assim, para o Fortaleza, mesmo com o time reserva, mas isso mostra também que uma competição perdeu muito, muito do peso, né? Quando você disputava com os estaduais, ela era mais importante. Agora, com o Brasileirão, Copa do Brasil, ela fica bem de lado mesmo. Por mim já era mata-mata logo essa Copa do Nordeste desde agora, e a primeira fase é só pra... Enfim, é porque as TVs querem mais jogos, eles querem garantir 5 jogos do Fortaleza, 5 jogos do Ceará. Se for mata-mata, eles caem na primeira fase Mas eu acho e que eu não aí sei como, perde menos valor ainda, né? eu não sei como é que tá com a audiência, né? Porque imagina um jogo desse que o cara que comprou os direitos para transmitir aí os novos players, e aí entra o time reserva, entendeu? Aí não sei se na prática está causando efeito. Eu acho que as competições regionais, elas vão ter... Eu vou colocar aí uns 3 anos, tá? Para a gente saber se de fato elas vão pegar de fato ou não. Porque eu acho que quem sai mais prejudicado foi a Copa do Nordeste. E aí vamos ver qual é. Porque se tu tiver uma Série A, um ano aí que o Nordeste vai bem, que a gente vai ter 3 representantes do Nordeste disputando torneios da Conmebol, aí já esvazia a Copa do Nordeste. Aí, enfim, vejo com maus olhos esse calendário aí. Mas é o que tem, né? É o que tem. Muito bem, é isso. Vamos agora para o campinho, né? Márcio Vamos lá. Souza vai colocar aqui o campo na tela. Vamos começar pelo... É o Vinícius, viu, Márcio? Ajeita aí, não é o Breno, não. O Breno hoje ficou no banco. Pronto, Vinícius Silvestre, que é o terceiro goleiro, né? O João Ricardo voltou e tal, mas ainda não está recuperado 100%, né? O Vinícius jogou hoje, pegou pênalti. Um dos que se salvam, né? Nessa recuperação aí dos reservas, né? Não, ele vai ganhar a nota máxima e o verde mais forte porque ele pegou um pênalti na reta final, né? Porque não foi qualquer, né? Não foi qualquer pênalti, não foi um pênalti no começo do jogo e tal, mas ele fez uma defesa também importante no segundo tempo, uma defesa difícil que ele colocou para escanteio, acho que ele quase até se atrapalhou ali na jogada, mas a defesa do pênalti coloca o Vinícius aí como muito importante no jogo, tá? Um verde bem forte aí para ele, trabalhou bem no jogo, né? Conseguiu. Acho que teve alguns recuos de bolas ali, mas não culpa dele. Acho que alguns jogadores que acabaram se atrapalhando ali. Deu duplicado ali no Rodrigo Santos. Ali. Cauã e Luan. Cauã, para mim, vai ganhar um bem, tá? Eu não vou colocar um muito bem, porque eu acho que teve algumas jogadas que o Cauã, por exemplo, ou precipitou essa bola longa, às vezes ele estava esticando demais a bola longa, porque ele começou com um belíssimo passe absurdo que ele dá para o Paulo Baia. Mas depois eu acho que ele começou a exagerar demais essa bola longa, tá? Em alguns momentos eu acho que ele acabou exagerando. Então vai um bem para o Cauã, acho que conseguiu corresponder bem. Teve uma bola lá que ele bloqueou de maneira brilhante, no time certo, assim. Uma grande atuação do Cauã mesmo. Eu acho que é um jogador, eu entendo que vai ter muito torcedor empolgado, mas tem que colocar o jogador da base. Eu acho que com o tempo, tá? Eu acho que o fato de ter acontecido com o Gustavo Mancha do ano passado é porque eu acho que o Mancha se comportava muito bem, tá? Muito bem mesmo. Era uma segurança para sair com a bola e para defender muito boa. O Cauã, vamos ser sinceros, por conta do contexto do jogo, ele não foi tão testado assim, tá? Um jogo aéreo mais incisivo. E para mim teve algumas bolas aéreas que a defesa não conseguiu cortar. Acho que a dupla de zaga não se entendeu tão bem, mas tudo bem. O Luan, eu vou colocar um razoável. Eu acho que em alguns momentos ele foi bem. Teve alguns passes dele bem interessantes ali. Ele encontrou pelo menos uns 2, 3 passes para o Guilherme durante o jogo. Teve uma saída de bola. Eu gosto muito da saída de bola do Luan. Tem um passe longo bom também. Mas cometeu uma penalidade ali.
Teve outros momentos também que ele deu uma certa... não foi tão firme nas jogadas. Teve alguns recursos de bolas do Luan também que eu achei exagerado demais. Então, eu acho que, no geral, o Luan vai ficar com esse razoável, tá? Eu gosto dele, acho que é um jogador bem interessante. Eu acho que se o Fortaleza estabelecer uma ideia de 3 zagueiros, para mim, o Luan é para ser essa peça. Muito embora tenha o Cardona também, mas eu acho que o Luan reúne mais uma valência melhor defensiva e construtiva, algo que o Cardona, por exemplo, tem mais nessa questão defensiva, e vez ou outra o Cardona comete umas falhinhas, mas acho que é para um jogo mais pegado, sabe, o Cardona. O Luan acho que é para um jogo onde o Fortaleza vai dominar mais a posse da bola. Laterais, muito bem. Né? Paulinho e Guilherme. Cara, o Paulinho muito mal mesmo, muito atrapalhado, sem ritmo, sem confiança, saída de bola muito ruim, não tinha como fazer algumas jogadas, em algumas jogadas até pegou essa bola, cortou para o meio e tal, mas não conseguia pensar bem em jogadas, a movimentação dele era muito ruim, teve bolas, por exemplo, que o Wellington recebia aqui do lado direito, e no lugar dele passar, ele ficava parado e não se mexia e tal. Então, uma dificuldade grande, tá? É um jogador que eu acho que Fortaleza, não sei quem foi que indicou, não sei se foi questão de empresário, não sei se foi uma determinada pessoa que observou no Paulinho, porque, pelo que eu vi de relatos, estava sendo reserva do Sub-20 do Vasco. Então, assim, não me parece ser jogador ideal para essa temporada, e ainda terminou também com cãibra e tudo mais, claro, pelos minutos que pouco jogou na temporada, mas fica muito evidente que o Fortaleza... né, que tá trazendo um lateral aí que joga dos dois lados, né, pelo que eu fiquei sabendo. Mas, de toda forma, o Paulinho, muito mal. Já o Guilherme eu vou colocar um razoável, tá? Vamos lá. Quando o Guilherme teve atitudes dentro de campo, foram boas atitudes. Quando eu digo assim, de pegar essa bola, partir para o ataque, de conseguir, muitas vezes, ter uma certa lucidez com a bola no pé, eu acho que o Guilherme tem essa característica. Mas ele ainda é instável. Ele é muito instável ainda. Então, por exemplo, quando ele pegava essa bola, teve uma jogada que ele saiu, acho que driblando 2 ou foi 3. Ele já era para ter soltado a bola, aí ele carregou mais, aí perdeu a bola e tal. Teve outra que ele recebeu com muitas... O Luan encontrou um passe ótimo para ele. Ele girou bem, avançou. Quando era para ter dado o passe, demorou demais, aí perdeu de novo a jogada. Então, ele não é um jogador estável. O Guilherme não é um jogador estável. Eu vou colocar um amarelo aqui para ele, porque... ele é um jogador de 20 anos que ainda pode aprimorar o futebol dele. E eu acho que ele tem uma boa personalidade. O que eu acho que ele precisa ter mais é entender que, às vezes, é jogar o simples, sabe? Porque eu acho que quando você faz essa transição da base profissional, às vezes, aquele jogador que demonstra uma simplicidade melhor no seu jogo consegue se estabelecer até, às vezes, rapidamente numa equipe principal. Mas o Guilherme tem qualidade, sim. Eu só acho que ele tem essas variações e, no final, ele estava muito extenuado, não estava mais conseguindo ajudar defensivamente. Ele é um problema defensivo, ele não marca tão bem, o Guilherme, e deu para ver isso, né? Quando a equipe do Ferroviário atacava, acho que era o colombiano ali, que é o Mena, né? Jogador do Ferroviário, porque era bem fraco, tá? Era um ponta bem fraco que o Ferroviário tinha. Mas se fosse um ponta com mais agressividade ali, eu acho que o Guilherme teria tido muitas dificuldades ao longo do jogo. Ronald, não gostei do jogo do Ronald, não gostei. E vou pesar na tinta, tá? Vou botar um vermelho. Eu gosto do Ronald, eu acho que ele tem umas características muito interessantes, mas hoje ele não ajudou na saída de bola. Quem tinha que fazer a saída geralmente era o Rodriguinho. Eu senti o Ronald muito saindo, sabe assim, de tipo, não se movimentando tanto. Eu acho que é o tipo de jogador que tem que estar, e aí eu acho que é uma cobrança que o Carpini tem que ter, tá? Cobrando mais o Ronald, de aparecer, de chamar, de marcar melhor. Eu senti muitas jogadas em que os jogadores do Ferroviário passavam até com uma certa facilidade pelo Ronald. Porque o Ronald tinha uma dificuldade hoje de apresentar um futebol mais equilibrado. Não à toa, mesmo o Rodriguinho falhando como falhou em muitos momentos, o Ronald foi substituído, que eu acho que foi acertadamente, tá? Eu acho que até teria tirado o Rodriguinho, porque é muito mais na ideia de jogar como meia. Mas, no geral, o Ronald, para mim, vai um vermelho. Eu acho que foi uma partida bem decepcionante, eu esperava bem mais do volante aí do Fortaleza, e ainda vejo ele com potencial, tá? Para ser um jogador ali, para ser um reserva, desses inúmeros jogos que o Fortaleza vai ter. Para mim, o Ronald tem mais capacidade de apresentar o jogo melhor, mas eu acho que o problema do Fortaleza hoje, ao longo do primeiro tempo, bastava o Ronald ser um jogador mais lúcido,
chamar mais o jogo, responsabilidade, distribuir esse jogo. Eu senti o Ronald muito sumido, marcando mal, errando passe, lento na hora de soltar essa bola. Então, não gostei mesmo da partida do Ronald. Vou colocar também, só que esse eu vou colocar um ruim, tá? Para o Rodriguinho. O Rodriguinho também errou muito, 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 muito. E aí eu não vou pesar tanto a tinta para ele por um motivo. Eu acho que essa ideia de ter o Rodriguinho jogando de volante, eu acho uma péssima ideia. Péssima ideia o Rodriguinho jogando de volante, tá? Não, vamos lá. E aí, jogando de atacante? Cara, sinceramente, não consigo ver também, até porque as peças que o Fortaleza tem ofensiva são melhores do que o Rodriguinho. Teve 2 chegadas interessantes ao ataque, mas muita tomada de decisão errada. Muita tomada de decisão errada. Então, assim, eu tô quase tendendo aí pro vermelho, pro Rodriguinho também, tá? É porque ele teve um pouco mais de atitude. O Ronald, eu senti o Ronald displicente e jogando mal. O Rodriguinho, eu senti ele jogando mal, mas pelo menos chamando o jogo, tentando ajudar na saída de bola. Mas vai o vermelho também, vai. O Rodriguinho também, não gostei do jogo dele. Acho uma péssima ideia. Tá muito na conta do Carpini também essa ideia. Vai o vermelho aí pro Rodriguinho. Prior. O Prior, eu acho que o Prior eu já falei várias vezes, né? Eu acho que a dinâmica dele, para mim, às vezes é muito boa, só que ele, às vezes, excede demais em algumas jogadas, mas ele tem logo depois do gol, ele recebeu uma bola na direita, que ele fingiu que ia para a direita, foi por dentro, finalizou, acabou indo para fora. Ele é um jogador que às vezes se atrapalha em alguns momentos. Mas eu vou colocar um bem, tá? O Prior, acho que vou colocar um bem para ele. Acho que ele fez uma partida boa. Eu acho que tem alguns momentos que oscila, né? Mas é porque eu acho que não é da característica dele. Ele é um jogador de dinamismo. Ele não é um jogador de cometer, assim, chamar o jogo, de pensar o jogo, como é o Crispim, às vezes quando é o Pochettino e tal. Mas o Prior é um jogador de dinâmica. Acho que nessa ideia de meio de campo hoje ele conseguiu, em certa parte, ganhar alguns duelos, mas vez ou outra comete seus vacilos. Então o Prior vai ficar com esse bem. Eu acho que no geral conseguiu acrescentar. Poderia ter rendido mais na minha avaliação, porque era o jogador com mais talento do meio de campo, né? Já que o Rodriguinho e o Ronald jogaram muito mal. Muito bem. E o Lucas Emanuel? Aquilo que eu estava dizendo. O Lucas Emanuel, para mim, como centroavante, eu entendo a ideia do Carpini. Eu acho que ele tem uma característica de força muito boa, o Lucas Emanuel. Mas não é 9, não sabe fazer parede. Só para ter noção, o Militello, que nem está jogando bem até então, o Militello, quando a bola vem, ele consegue dominar uma bola de primeira, ele consegue proteger muitas vezes, ele consegue, às vezes, fazer um pivô. A primeira jogada dele, até o Militello errou e tal. Mas o Lucas Emanuel tem muita dificuldade. Aí perdeu uma chance no segundo tempo, uma bola que veio na cabeça dele. Teve uma no primeiro que ele até chegou a fazer um gol, mas a jogada já estava parada, o goleiro nem pulou, na verdade. Mas aí eu vou colocar um razoável para ele, tá? O Lucas Emanuel é um jogador esforçado, não tem uma desenvoltura tão grande assim para ser um camisa 9, está sendo trabalhado para isso. E aparentemente o Fortaleza não vai trazer um camisa 9, e isso é que me preocupa. Eu acho que o Lucas Emanuel tem mais potencial de ser acionado. Eu ainda... E o Chico da Costa aqui, a Ana Maria falou que, perguntando se vê ou não o Chico da Costa do Cruzeiro ex-Mirassol. Tem essa conversa aí? Não estou sabendo. Pelo que eu estou sabendo é que o Fortaleza só vai contratar um jogador e esse jogador é lateral. Enfim, se vier o Chico da Costa, eu acho uma excelente contratação. Uma excelente contratação e até, já falo aqui, se ele chega, para mim ele chega como titular. Até porque o Militello tem toda uma questão de adaptação, né? Acredito que vai demorar um tempo aí para o Militello se acertar mesmo. Muito bem. O Wellington e Baia. Vamos lá. O Wellington, para mim, fez um jogo... Eu vou dizer bom, tá? É porque eu acho que o Wellington poderia ter chamado mais o jogo. Eu acho que era o jogador que eu tinha mais expectativa para ver no jogo de hoje, assim, em termos gerais. Porque eu acho que ele tem potencial para ser um titular. Ele tem uma característica de jogo que me agrada, que é um jogador que tem um arrasto com a bola, consegue ir para cima, chama falta. Só que eu acho que hoje ele excedeu um pouco em algumas jogadas ali de drible. Acho que em alguns momentos ele poderia ter finalizado. Ele é um jogador que tem uma boa finalização. Vai ganhar o bem tal qual do Prior, tá? É um verdezinho com cara de amarelo e tal, que eu acho que faltou um pouco mais do jogo dele. Defensivamente, em alguns momentos poderia ter ajudado mais, até voltou e tal, mas não foi tão bem na marcação, ao que o Prior também tem uma dificuldade enorme, mas vai ganhar um bem. Eu acho que no geral conseguiu ainda acrescentar. E o Baia, para mim, vai ganhar um verde mais forte. O Baia, para mim, foi o jogador que conseguiu
apresentar um futebol no primeiro tempo com mais qualidade. O que eu acho que foi um erro ali do Carpini na reta final foi colocar o Baia do lado direito, tá? Para mim, o Baia realmente é esse destro que joga com o pé invertido. Joga na esquerda com o pé direito. Quase fez um gol olímpico, deu um passe espetacular ali pro Lucas Emanuel, que perdeu o gol, e participou da jogada do gol. Tinha feito uma outra jogada no começo do segundo tempo também, que foi bem interessante. Então, assim, o Baia, para mim, foi o jogador com mais qualidade do setor ofensivo. E no primeiro tempo que o Fortaleza era pouco inspirado, ele foi, assim, realmente uma rara exceção de uma boa atuação, né? Uma boa atuação. Então, o Baia vai com esse melhor aí. Bom, só confirmando, o Rodriguinho foi vermelho, né? Foi. Vermelho aí pro Rodriguinho. O Baia aí teve já a estrelinha de melhor em campo. Vamos pro banco, né? Entrou o Bruninho, o Ryan, o Rodrigo Santos, o Crispim e o Miritello. Vamos lá. Primeiro vou entrar com a galera que entrou primeiro, né? Bruninho e Rian. O Bruninho eu acho que fez um jogo ok, né? Entrou, já deu uma finalização, não comprometeu tanto, teve algumas jogadas que eu acho que se precipitou um pouco, vai ficar com razoável, tá? Eu acho que ele tem uma boa possibilidade, ele na base se destaca muito bem, não à toa é um dos líderes, né, do time da base, acho que com o tempo pode ser que desenvolva, ou pode ser um jogador que daqui a um tempo vai precisar ser emprestado para algum clube para desenvolver melhor o futebol dele, tá? Ainda não acho um jogador totalmente firmado, uma desenvoltura no time principal a ponto de o credenciado. Não à toa ele é conhecido muito na base por perder muito pênalti, né, o Bruninho. Em várias disputas de pênalti que o Fortaleza teve, ele perdeu algumas penalidades. O Rian não, o Rian já entrou com um ritmo muito bom, tá? Muito bom. Eu não vou colocar um verde mais forte para ele, porque para mim ele foi um dos jogadores que melhor veio do banco. Porque ele, nessa jogada que o Fortaleza poderia ter feito 2-0, era só ter dado o passe no meio pro Miritello. Não vou dizer que era gol, que o Miritello poderia perder, mas era a jogada mais simples a fazer. Aí ele se atrapalhou, tentou limpar, bateu em cima na marcação, mas o Rian entrou bem, deu uma finalização que fez o goleiro trabalhar, do Ferroviário, marcou muito, correu demais. Então, acho que o Rian merece ter mais oportunidades. Na minha avaliação, é um jogador que eu fico imaginando mais para jogos fora de casa, tá? Imaginando que ele pode ser uma peça a vir do banco, para ser um preenchimento como um terceiro homem. Eu gosto muito da ideia de que o Rian pode jogar com 2 volantes e ele jogando mais adiantado, numa ideia de time que, vamos lá, quando ele fez o time lá contra o Ceará, né? Rodrigo, Pierre, o Sacha, eu acho que o Rian se encaixa mais nesse intermédio aí de um volante barra meia, do que, por exemplo, o Rodrigo, né? O Rodrigo aí é mais para o time mesmo marcar alto, recuperar a bola e depender de uma jogada específica. Eu acho que o Rian tem mais qualidade para isso e para mim deveria estar tendo mais sequência, né? Entrou no jogo passado já tomando um 4-0, fazendo nesse sentido, avaliar ele. Aí depois vieram Miritello e Lucas Crispim. O Crispim fez um jogo muito protocolar, na minha avaliação, e quebrou um galho com o lateral direito, né? Porque o Paulinho, que saiu no segundo tempo, e por isso que me preocupa muito, eu acho que o Crispim talvez seja a melhor opção para substituir o Mailton no jogo da equipe do Cuiabá na próxima semana. Mas para isso tem que ser um 3-5-2. E mesmo assim, o Crispim defensivamente, ali na reta final, o Ferroviário conseguiu algumas jogadas e o Crispim tendo uma certa dificuldade, mas vai um razoável, né? Um jogador muito voluntarioso, segura a bola, conseguiu tirar umas bolas ali de escanteio que foram importantes, né? Então, assim, no geral, tá de bom tamanho. Não vou colocar nem nada muito negativo nem positivo, vai ficar com esse amarelo aí. Miritello também vai para o razoável, tá? Eu entendo que tem muito torcedor, e aí tem uma questão de uma expectativa por conta de um camisa 9 que saiu do clube, que era o melhor 9 que o Fortaleza podia ter, que aliás, que qualquer equipe da Série B podia ter, que era o Barreiro, tá? E o Miritello, eu acho que ele vai demorar para se adaptar ao Fortaleza. Hoje mesmo ele poderia ter feito um gol. Eu acho que ele fez uma jogada bem interessante, quando ele tira do goleiro ali, iria fazer o gol, e aí mérito para o zagueiro do Ferroviário, ele poderia ter batido direto, e aí ele poderia ter perdido, mas eu acho que ele fez até a escolha correta, de dar o goleiro, porque acho que ele foi tão rápido, né? Perdeu uma outra chance ali, num rebote, que eu acho que se ele recebe a bola primeiro do Rian, poderia ter feito o gol, né? E eu acho que eu queria ter visto ele começando como titular. Eu acho que ali os primeiros minutos ali poderia ele ter começado, mas eu acho que ele vai ter que trabalhar mais essa ideia da movimentação dele, principalmente da movimentação. Mas a primeira jogada dele ele errou,
depois ele foi aperfeiçoando. Teve uma também que ele recuperou muito bem a bola, tabelou bem, e aí acabou dando passe, acho que foi pro Baia ali na direita, não estou lembrado. Mas vai ganhar um razoável, tá? Eu acho que se ele conseguir entregar um pouco mais, eu acho que... E aí, claro, né? Centroavante vive de gol, né? Precisa balançar o primeiro gol. Ele que tinha feito lá contra a equipe do Manauara, mas foi invalidado erradamente. Acho que é um jogador que eu ainda não descarto completo, porque tem muito torcedor fatalista já dizendo que o cara não presta e tal, e eu não sou muito dessa linha, tá? Não sou muito dessa linha. Eu acho que ele não tá jogando tão bem ainda, mas pelo menos, vez ou outra, dá para ver que ele tem umas valências que eu acho que, ganhando uma confiança, ele pode ajudar. E para fechar, o Rodrigo Santos já entrou na reta final, acho que ele ajudou também, vai ganhar um amarelo também, deu tempo de analisar ele, até porque o jogo foi até os 51, né? Jogou ali uns 21 minutos, mais ou menos, 16 minutos mais ou menos. Vai um razoável, conseguiu equilibrar o meio de campo, teve uma dificuldade ali numa saída de bola. Às vezes eu acho que alguns torcedores estão pegando muito no pé dele. Hoje ele não entrou tão bem como em outros jogos, mas no geral também não comprometeu tanto. Teve uma jogada que ele se atrapalhou ali, né? Que deveria ter soltado a bola primeiro. Mas eu acho que é um jogador que nesse momento não está sendo tão desastroso como muita gente tinha pintado. Então esse foi o jogo de Fortaleza, com certas oscilações, alguns jogadores bem, outros mal, mas no conjunto, que aí agora eu chego no Carpini, ruim, tá? Eu acho que a ideia do Carpini em preservar não é errada, só que eu acho que aí compromete, né? Lembrou muito o jogo do Horizonte, onde o Fortaleza conseguiu ganhar, foi até gol do Rodrigo, mas é isso, foi lá, jogou o jogo, tinha que jogar o jogo mesmo, não podia não deixar de jogar, e aí eu vou colocar um ruim pro Carpini, tá? Um ruim porque o time não conseguiu mostrar muita sustentação como time, o time não tinha muito entrosamento, o time não tinha pelo menos uma ideia de base de time para algumas situações. Eu acho que poderia o GB ter sido acionado, a não ser que o GB esteja saindo, aí tudo bem, mas de toda forma eu teria montado uma outra equipe na minha avaliação para esse confronto, tentar pelo menos trazer uns 3 titulares, uns 4 titulares para jogar esse jogo, e aí não desconfigurar tanto a equipe. De toda forma, o Carpini vai ter que entregar mais. Não é o jogo do Imperatriz, tá? Lembrando que o resultado de sábado, né, para mim, pouco importa o que vai acontecer. Claro, se não ganhar, uma pressão maior para ele. Mas o jogo da terça-feira, ele precisa entrar com o melhor time possível. O que é que ele vai fazer? Vamos ver o que é que ele vai preparar nessa uma semana aí até o próximo jogo da Série B. Muito bem, então é isso. Passado a régua aí em Ferroviário 0, Fortaleza 1, né? O Leão vencendo na estreia, volta a campo no final de semana contra o Imperatriz, também em Fortaleza, tá? Esse jogo foi fora, né? Mando do Ferroviário, agora comando do Fortaleza. Valeu para todo mundo que interagiu: Igor Santos, Ramon Parcu, Ana Maria, Renan Menezes, o Lindenberg, o Márcio Paiva, o Erasmo, o Alisson Lima, Gabriel Gomes, o Casal Leonino, o Zero Play, o 2NNAC, também o Mesaque Silva, enfim, o 11 Clisma. Valeu para todo mundo que mandou mensagem, interagiu. Tamo junto, tá rolando, para quem tá no ao vivo, tá rolando a live do Sport, tá? O Sport venceu o Jacuipense por 2-1, então, o Jacuipense, né? Por 2-1 na Ilha do Retiro, então siga aqui conosco no 45 minutos. Valeu, Thiago Minhoca, até a próxima. Valeu. Tamo junto, valeu.